Eu falei lá quando estivemos lá em Hiroshima, eu falei que nós temos também o costume aqui de pregar expositivamente. Nós gastamos quase 1 ano e meio pregando sobre o Evangelho de João, a história. Então parece que nós, como seres humanos, fomos feitos para história, né? E Deus, Ele trabalha com a história. E a Bíblia, a maior parte do conteúdo dela é história, né? E porque aonde você estiver, né? Está com a criançada e tal, sentou aqui. Olha, era uma vez, criançada. Falou, era uma vez. Deixa eu contar uma história para vocês. A mente das pessoas já para, e quem está contando a história, não sei se acontece isso com você. Eu não olho tanto para a pessoa, eu começo a fazer aquele filminho na cabeça, né? Você começa. E o melhor contador de histórias que teve até hoje na Terra foi quem? Jesus. Só o Evangelho de Lucas, ele tem 17 parábolas. E das 17 parábolas, ele fala 15 parábolas sobre coisas perdidas e que foram achadas. Sobre o que ele está falando? Quando ele fala dracma perdida, a ovelha perdida, as pessoas, que legal, o pastor deixou lá, sem correr, a dracma, a mulher valeu tudo para achar uma moedinha. Sobre o que ele está falando? Ele está contando uma história, e essa história para comparar com algo. Ele está falando de quem? De nós. Que nós estávamos perdidos, mas fomos achados. Nós éramos inimigos e agora nós somos aceitos como filhos. Então, a história é algo legal. E nós agora já estamos na 21ª mensagem do livro de Atos. E domingo passado quem pregou aqui foi o Robert, aquele que está naquele banquinho lá no fundo, banquinho de bar. Eu não sei se ele gosta tanto de banquinho assim, não sei. Mas ele pregou em espanhol semana passada, e ele pregou a história do etíope, o eunuco etíope. Antes do eunuco etíope houve uma perseguição, os judeus saíram de Jerusalém, só os apóstolos ficaram, e Filipe, um diácono, ele chegou ali na região de Samaria, ele começou a pregar, houve um embate ali com Simão Mágico, Simão Mágico se converteu, e daqui a pouco o anjo chega para Filipe e fala, vai até o deserto lá e encontra um camarada, um eunuco etíope, ele está numa carruagem, ele é um dos administradores, tesoureiro da rainha de Candace, e quando chegou lá ele estava lendo o livro de Isaías, e Filipe, com todo jeitão, com toda simplicidade, com toda tática, chega ali e pergunta, você entende o que você está lendo? Eu não sei, eu estou lendo aqui sobre o tal de Isaías, que está falando que alguém ia sofrer e tal. Eu não sei se o autor está falando dele mesmo ou de outra pessoa. Tá, posso explicar para você isso? E aí Filipe entra na carruagem lá, começa a andar junto, e Filipe então começa a falar da vida, da história de Jesus. E até que então os olhos se abrem ali do eunuco, e ele se converte, e nada ali o impedia dele ser batizado, ele desce, ele é batizado, o coração dele começa a explodir de alegria, e quando ele vê, cadê o Filipe? Filipe sumiu. Até que foi achado em outro lugar, e aí continuar pregando o Evangelho. Termina essa história, e começa novamente agora a história muda, Lucas insere um outro personagem, o apóstolo Paulo. E nessa história do eunuco, o etíope, o Robert falou 4 evidências a respeito do que é uma conversão genuína. Até esse momento nós temos o Evangelho crescendo, Filipe pregando, as pessoas se convertendo, sendo libertas, sendo curadas, o embate ali com Simão Mágico. E Lucas vai inserir nessa história aí do eunuco etíope 4 evidências do que acontece uma conversão genuína. E essas mesmas evidências vão acontecer na vida de Paulo, na vida de Saulo. Então o Robert tratou aqui que a conversão genuína, a iniciativa é de Deus. Eu nunca estava lendo ali o livro, mas Jesus, que o anjo mandado por Jesus ali, sob a responsabilidade de Jesus, avisa, pede, permite, decreta, manda, comissiona Filipe para vai no deserto, sai aí da população e vai lá no deserto.
Uma coisa estranha. Então a iniciativa da conversão genuína, ela é sempre de Deus. Não foram os homens que clamaram para Deus enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz. Foi o próprio Deus que começou antes da fundação do mundo. E toda a conversão genuína tem essa iniciativa de Deus, esse programar de Deus, esse planejar de Deus para que haja esse encontro. O instrumento para a conversão é sempre a palavra. O eunuco estava lendo a palavra. Agora, quem escreveu essa palavra, como ela chegou até a mão desse eunuco, nós não sabemos. Mas nós podemos perceber que foi o próprio Deus que preparou aquela questão. E mesmo assim, inspirou Isaías para escrever aquilo e um dia alcançar esse eunuco. O conteúdo que Filipe começa a pregar e explicar é o Evangelho, as boas novas. Deus enviou o seu Filho que se encarnou, nasceu de uma mulher, morreu por nossos pecados, ressuscitou e vai voltar. É a notícia do Evangelho. Gálatas fala que Deus enviou por sua vontade o seu Filho para nos desarraigar desse mundo perverso. E aí o testemunho público, isto é, o desejo, tanto a alegria que surgiu no coração desse tipo, mas também o desejo. Não tem nada que me peça de eu testemunhar publicamente, ali diante das pessoas que estavam ali, o desejo de também se identificar com Jesus, se identificar com a morte de Jesus, se identificar com a sua ressurreição e se identificar com o povo que crê no Evangelho. Que é uma cerimônia muito simples, quase não custa nada na maioria das vezes, que é entrar numa água e sair dessa água. E dar o seu testemunho. Não há nada de mágico naquilo, mas é uma alegria de poder experimentar simbolicamente o que aconteceu na sua vida. Isso é, o que Deus fez e o que está acontecendo. Eu morri para o pecado, agora estou liberto para uma nova vida. Então aqui nós vemos nessa história do eunuco 4 evidências de uma conversão genuína. Hoje nós vamos ver sobre a conversão de Saulo. Lucas vai introduzir na história do Novo Testamento esse personagem que agora vai fazer uma grande mudança na história do cristianismo. Ele vai produzir quase todo o material que nós temos para viver como igreja, para direcionar os nossos caminhos, tanto na vida pessoal nossa de cada dia, como também como deve ser a nossa convivência como igreja, como que devem ser os líderes da igreja e como são as doutrinas lapidadas através do ensino de Jesus e através do livro de Atos. Então Paulo ele vai ter uma contribuição enorme para o cristianismo, tanto na ação do seu ministério de fundar igrejas, de solidificar igrejas, de treinar líderes, como também deixar material para hoje nós termos os que nós chamamos de os dogmas da fé cristã. Paulo também exerce essa contribuição. Então Lucas vai introduzir esse camarada. O texto, a palavra que nós podemos dizer aqui, nós podemos muito pensar assim, como Paulo, o grande Paulo. Mas uma das coisas que nós podemos sempre e devemos ter sempre em mente é que tudo aquilo que acontece, toda a Bíblia e todas as ações, nós devemos ter cuidado de não centralizar as pessoas, e sim centralizar a pessoa de Jesus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o foco sempre é Jesus. Algumas vezes nós focalizamos nas pessoas que são atraídas por Jesus e tornamos o texto muito antropológico. Isto é, o homem é o centro. Mas o foco, o nosso cuidado, a nossa direção é sempre pensar como Jesus está trabalhando ali. Então, uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês e a gente refletir junto, e depois, se você tiver uma coisa, levante a mão, a gente tem uma liberdade muito gostosa aqui, mas é ver como Jesus atingiu. Literalmente, atingiu dá a ideia de você pegar alguma coisa e pá, atingiu. Né? Uma das mensagens aqui, eu tinha uma bola aqui, e só para fazer uma surpresa, eu peguei a bola, atirei uma pessoa rapidinho, o Emerson pegou aqui, fui atirar na Maria Cristina e acertei o celular. Atingiu o celular. Não é que a tela está quebrada, mas não foi desse dia não, né? Mas atingiu, é algo que pô, né? E a conversão de Paulo parece que é como que um impacto tão violento que o texto fala que Paulo caiu por terra. Então Jesus atingiu Paulo
E nesse texto nós vamos ver como Jesus também cuidou de Paulo. Como ele tratou. Nesse texto também nós vamos ver essa questão do papel da soberania de Deus no processo da conversão. Nós vamos ver também, e você pode dar uma olhada assim, essa questão do papel da responsabilidade humana no processo da conversão. E nós vamos ver também, em terceiro lugar, como que é o papel da igreja no processo dos novos convertidos. Então, qual é o nosso chamado? Como igreja, quais as nossas responsabilidades diante de pessoas que são recém-convertidas, estão nesse processo de assimilar a vida no novo caminho. Então, a frase é bem simples, né? Jesus atingiu e cuidou de Paulo. Vamos junto lá? Versículo 1 até o versículo 2. Nesses dois versículos nós vamos ver que Jesus, ele agiu com graça para o seu inimigo. Paulo era um grande inimigo de Jesus. Veja só. Enquanto Filipe estava num lugar, depois foi para outro lugar, foi achado em outro lugar, e o eunuco ficou, cadê? Que coisa estranha. O cara me aparece, conversa, eu aceito Jesus, sou batizado, e quando eu abro os olhos, cadê o cara? Que história é essa? Que negócio estranho. Enquanto isso, talvez nesse mesmo momento, na mesma época, no mesmo dia, não sei. Mas enquanto nessa época aí, Saulo ainda respirava ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, o nome aqui é Saulo, mas nós conhecemos ele por Paulo. Nessa leitura aqui, que nós já lemos no começo, talvez você sentiu falta de algumas informações que você sabe sobre a conversão de Paulo. Você sentiu falta de algumas coisas? Ou você vai sentir hoje? Você vai sentir falta, por exemplo, da palavra que Jesus disse dirige a ele: Paulo, dura para ti recalcitrares contra os aguilhões. Então, o que é isso? Tem umas versões bíblicas que tratam a revista atual. Dura para ti recalcitrares contra os aguilhões. Português assim. Em outras palavras, Paulo, não adianta dar murro em ponto de faca. É isso. Mas esse texto está mais em outro lugar. Em outros lugares nós vamos falar que essa experiência aconteceu ao meio-dia, e é esse texto não fala. Em outros lugares vai falar que Jesus falou em língua hebraica, e esse texto não fala. Mas mais duas vezes Paulo, aqui é Lucas relatando, mas as outras duas vezes Lucas vai relatar, mas mostrando que Paulo deu testemunho da sua conversão em algumas situações, mais duas vezes. E nessas duas vezes ele vai acrescentar, ele vai repetir o mesmo processo, ele vai acrescentar algumas outras informações, e nós vamos então trabalhar. Mas vamos nos deter àquilo que está hoje aqui. E aparece o nome Saulo. O nome Paulo era da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, príncipe dos fariseus. Então era uma pessoa educada na escola de Hillel, então uma escola um pouco mais liberal, no sentido assim que aceitava que Deus tivesse um plano para os gentios. A escola de Shammai dizia, não, Deus só tem um plano para a nação de Israel. Ele era muito radical. Hillel até aceitava que Deus tinha um plano para os gentios, que somos nós. Deus um dia alcançaria nós. Então Paulo, num certo sentido, dentro do judaísmo, ele era radical, mas não tão radical como a outra escola, a escola de Shammai, a escola de teologia. E Paulo era Benjamim. E quem foi a pessoa na história da nação de Israel mais importante da tribo de Benjamim? Você lembra? Saul, o primeiro rei da nação de Israel. Samuel foi comissionado por Deus para achar um burro procurando as jumentas do pai dele. Quem que é esse burro? Saul. Alto, gel na cabeça, tipão de rei, jeitão de rei, mas não tinha coração de rei. Burro. O cara tinha toda a aparência de ser o reizão.
mas não tinha coração. Ele era um homem sem coração e por causa disso ele só fez besteira e terminou a vida de uma forma tão trágica. Mas mesmo assim foi o primeiro rei da nação de Israel. 40 anos ele reinou. Pouco? Muito. Davi vai substituir ele, Davi vai ser treinado por ele, e aí vai substituir ele. Mas, independente da história trágica de Saul, ainda a história tinha esse fato: da tribo de Benjamim saiu o primeiro rei. E se esse nome é importante, os pais de Paulo colocaram um nome meio hebraico no seu filho, Saulo. Então é uma variação de Saul. E como Paulo vai se relacionar muito com os judeus, com os gentios, então ele passa a se chamar de uma variação do hebraico Saul para Paulos, né, que é uma variação para o grego. Então, por isso que nós temos essa variação. Parece que antes da conversão então é Saulo, depois da conversão ele se tornou Paulo aí. Mas é essa mudança, por causa do ministério dele, é mais para os gentios. Ele estava, quando ele aparece, quando Lucas coloca ele pela primeira vez na história do livro de Atos? Na morte de Estevão. Ele consentia na morte de Estevão, ele era uma autoridade ali que consentia. Gamaliel tinha dado um conselho: era, pessoal, ameniza as pontas aí, não persegue tanto esses homens, os apóstolos, porque se essa obra deles não for de Deus, vai morrer logo. Mas se ela for de Deus, vocês podem se encontrar lutando contra Deus. Então o pessoal ficou meio assim, libertaram os apóstolos, mas eles não gostavam, eram movidos de inveja, eram movidos achavam que eram dono do pedaço, e principalmente os saduceus não criam na ressurreição, e a ênfase da mensagem do apóstolo era a ressurreição. Então eles continuaram perseguindo, e aí até que chega ao ponto de apedrejarem Estevão. E a mensagem de Estevão foi muito contundente. Ele buscou a morte, ele colocou o pessoal na parede, porque tinha que ser assim. Mais para frente, alguns desses sacerdotes vão crer nessa mensagem que Estevão pregou. E o próprio Paulo vai, na sua cabeça, aquilo ficou, eu creio que aquilo ficou marcado. Como pode um cara ter tanta ousadia, ter tanta confiança naquilo que ele está falando, e quando a gente está acabando com a vida dele, ele ora para Deus nos perdoar, e ele fala que os céus estão abertos, e que o Filho do Homem está sentado à direita de Deus, em pé, que estava sentado, está agora em pé, como se tivesse: vem, Estevão, eu estou te honrando, eu estou alegre porque você está passando. Então aquilo deve ter, Paulo, eu não sei, a Bíblia não fala, mas aquilo deve ter servido como um aguilhão, alguma coisa que ficasse ali cutucando, machucando dia a dia. Como que pode isso é impossível, ninguém morre, ninguém dá a vida por uma mentira, e não acredito, como que isso pode acontecer na vida do ser humano? Talvez isso foi um dos aguilhões, porque ninguém se comporta desse jeito por causa de uma mentira. Será que é verdade? Então, por causa disso, Saulo vai chegar para os sacerdotes e pedir cartas para sair espalhado até a região de Damasco, ir nas sinagogas, e os cristãos, aqueles que criam em Jesus, eles ainda não tinham abandonado. Você se lembra do começo do livro de Atos? Eles se convertem, mas ainda estão no pórtico de Salomão, estão lá dentro do templo, e aquela doutrina a respeito de que Jesus é o Messias está se espalhando por toda Jerusalém. Então, os judeus que se convertiam, eles nós agora cremos em Cristo e deixaram o judaísmo. Não, eles estavam ali junto, porque eles sabiam que aquela promessa era para eles. Eles entendiam que toda a história do Antigo Testamento convergia para crer em Cristo. Então eles não viam necessidade de desligamento, até de sinagoga. E Paulo sabia que nas sinagogas haviam pessoas que criam que Jesus era o Messias. Então ele vai, pede cartas para ir para as sinagogas, para se encontrasse alguém, e é interessante que ele fala assim, que pertencesse ao caminho. Os cristãos não tinham um nome, não havia um nome ainda, uma distinção. A única coisa é começar a dizer que esse pessoal pertence ao caminho. Então, o primeiro nome que foi dado aos judeus cristãos, aqueles que criam em Cristo, foi que eles pertenciam ao caminho, o pessoal do caminho.
Depois eles vão ser chamados de cristinos, pequenos cristos. Eles imitavam tanto a vida e a pessoa de Cristo que foram comparados a como se fossem pequenos cristos. Nós enxergamos Cristo na vida deles. Então daí que veio a ideia de cristãos, cristãozinhos. Mas no começo esse foi o primeiro apelido das pessoas que criam em Cristo, os do caminho. Judeus que estavam na sinagoga e criam ali no caminho. E uma das coisas aqui que começa o texto do versículo 1 fala que Saulo ainda respirava ameaças de morte. O que seria isso? É alguém que está bufando ódio. Alguém que respirava. Isto é, tudo aquilo que a transpiração dele, o processo de respirar e expirar, era ódio, era ameaça. Eu quero acabar com essa raça. O cara não fala assim, em determinado momento do dia, depois do almoço, eu acho que eu vou perseguir os cristãos. Não. Ele dormia, acordava, tomava café, almoçava, trabalhava, jantava, ia dormir, sonhava em tentar destruir a igreja, os cristãos. Mas por que Paulo fazia isso? O que o movia a isso? Se ele era um bom teólogo, um bom estudioso da Bíblia, conhecia quase o Antigo Testamento de cor, se ele era príncipe dos príncipes, fariseu dos fariseus, segundo a lei, ele vai falar do seu passado, lá em Filipenses, ele fala, segundo a lei, irrepreensível. Por que uma pessoa que tinha essa qualidade, e em algum determinado momento ele vai ser preso, e depois dele, quando vão soltar ele, fala, peraí, vocês me prenderam sem perguntarem minha identidade. Eu sou judeu, mas eu tenho nacionalidade romana. Isso é, eu tenho green card, eu tenho direitos civis romanos. E aí a pessoa que prendeu, peraí, eu também tenho. O cara ficou assustado. Eu também tenho, mas eu gastei muito dinheiro, eu paguei com muito dinheiro, porque, gente assim meio corrupta da coisa, eu paguei muito caro. Paulo falou, não, eu não. Eu tenho desde o meu nascimento. Então, a pessoa ficou extremamente assustada, porque alguns compravam esse direito, outros recebiam de família. Então, é possível que o pai, o avô de Paulo, recebeu uma honra, uma homenagem do imperador. Então, a família de Paulo tinha uma certa influência, tinha uma certa dignidade, que foi reconhecida pelo imperador. O imperador deu a nacionalidade romana de presente, dando-lhe a ele direitos que só quem morava em Roma tinha, só quem era cidadão romano tinha. Direito de ser julgado, não ser preso a qualquer momento. Então, eram direitos assim, fantásticos dentro do Império Romano. Então, Paulo não era um bandido. Paulo não era uma pessoa de coração, como se diz, como tem aqueles morros de gangue, de máfia. Não, Paulo, segundo a lei, era irrepreensível. E segundo a sociedade, digno. Então por que ele está aqui respirando tanto ódio quanto os cristãos? Porque aqui nós vamos encontrar ele, então, sendo o inimigo mais ferrenho do cristianismo. É que a história de Israel, ela é uma história que tem muitos momentos em que a nação de Israel, ou a liderança da nação de Israel, vacilaram e a nação de Israel sucumbiu à idolatria, ao pecado, a costumes pagãos, e a nação de Israel pagou muito caro por isso. Uma das lembranças mais graves da nação de Israel é que durante 490 anos eles não guardaram o ano sabático, eles não descansaram na terra, e durante os 490 anos eles seguiram outros deuses. Deus trouxe Nabucodonosor e invadiu a nação de Israel, destruiu o templo, e eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Aquilo trouxe algumas feridas, algumas tatuagens na lembrança, na mente dos judeus, que eles estavam agora, quando Jesus vem, eles estão
odiando Jesus, porque Jesus fala que ele é Deus. Então, praticamente, ao ouvirem isso, eles estão falando: esse camarada quer ser idolatrado, só Deus existe, só Deus é Espírito. Então, eles estão tentando destruir, impedir que Jesus promova ali na nação de Israel a idolatria, mais um desvio. E agora, os judeus, cristãos, estão adorando um homem, estão dizendo que esse homem é o Messias, esse homem é o Redentor, e que a lei não serve para nada, a lei só serve para condenar as pessoas, e se não crerem em Jesus não serão salvos. Então, na cabeça de Paulo, os cristãos estão promovendo um grande desvio que em pouco tempo vai culminar numa punição de Deus sobre a nação de Israel. Então, por causa desse zelo, tentando proteger a nação de Israel, mas é um zelo sem entendimento, Paulo se torna inimigo de Deus. E nesse processo de conversão, Jesus vem e atinge Paulo com graça. O seu maior inimigo, o maior inimigo da igreja, é atingido com graça. Versículo 3 ao versículo 6 vai falar que Jesus não vai passar a mão na cabeça de Paulo. Jesus não vai falar: Paulo, eu te amo tanto, seus olhos são tão bonitos, você é especial, você é mais raro que o ouro de Ofir. Paulo não vai falar, Jesus não vai falar isso para Paulo. Jesus vai confrontar e vai se revelar, vai abrir a mente de Paulo, vai impactar, vai bagunçar as concepções e os raciocínios de Paulo. Além de Jesus transmitir graça para o seu inimigo, vir ao encontro do seu inimigo, Jesus agora vai se confrontar e se revelar. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Aqui temos também a graça, Jesus vindo ao encontro. A conversão era algo que acontece de repente, no momento. A justificação, ela acontece num ponto, num determinado momento. Algumas vezes nós temos dificuldade até de identificar quando isso aconteceu. Mas é o momento em que Deus bate o martelo e fala: justificado. O juiz não fica lá, quase justificado, agora justificado. Não, o juiz bate só uma vez o martelo: justificado. E muitas vezes, e se eu perguntar aqui, muitos de vocês vão ter dificuldade de falar exatamente quando foi esse momento que você tem a ideia de que Deus bateu o martelo e falou: justificado, não há mais condenação. Alguns de nós temos essa dificuldade. Outros de nós têm a consciência exata de quando foi esse momento. É porque aqueles que têm dificuldade, isso acontece porque a conversão, ela é um processo. Para se chegar até o momento da conversão, há um grande processo. Deus, em outro momento que Paulo vai falar sobre a sua conversão, ele fala assim que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Então Deus estava ali trabalhando em todos, permitindo ou criando situações para que quando houvesse esse momento, de repente, a conversão acontecesse. Então por isso que muitas vezes a gente fala: será que foi agora? Agora realmente eu me converti. Então é difícil. Se você tem essa dificuldade, não se preocupe. A única convicção, você sabe: eu sou justificado, eu fui aceito por Deus. Agora, tem alguns de nós que sabem: foi exatamente naquele dia, naquela mensagem, com aquele pastor, naquele momento da mensagem, naquele minuto. Tem pessoas que são assim, eles sabem exatamente no momento.
Outros percebem que a convicção veio ao longo do tempo, foi indo e tudo começou a ficar claro, ficar lógico, as mudanças aconteceram, você começou a sentir uma paz, perceber que o Espírito Santo está agindo dentro de vocês. Mas quando isso aconteceu? Você não sabe. É só mover o botãozinho do lado assim. É que é 5h20 agora, está avisando que o ensaio devia ter terminado, que o nosso culto é. Então o computador, o celular avisa aqui. No caso aqui de Paulo, houve uma preparação e houve esse momento. E aí Jesus se revela, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa palavra de Jesus ela é muito séria. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a pensar. Paulo não pensava que estava trabalhando para Deus? Ao pedir cartas para os sacerdotes, a motivação dele, o empenho dele, talvez o próprio dinheiro que ele estava gastando, não é porque ele tinha somente ódio dos judeus que estavam se convertendo. Na cabeça dele, ele estava querendo ser zeloso para com Deus. Na cabeça dele, ele estava servindo a Deus. E aí eu fiquei assustado. Porque muitas vezes nós podemos querer fazer coisas que achamos que estamos servindo a Deus, mas ao mesmo tempo estamos perseguindo. Estamos tentando prejudicar a igreja. Prejudicar o plano que Jesus tem para com a humanidade. Como que a gente pode fazer isso? Quando eu expresso, quando eu falo, quando eu vivo ações que não têm nada a ver com a Bíblia. Que partem do meu coração, ou partem da minha mente, ou partem de um entendimento errado sobre as Escrituras. E nunca na história da humanidade o cristianismo está tão afastado da Bíblia como nos dias de hoje. O cristianismo vive um momento assim espetacular, um momento assim glorioso, mas puramente humano, cheio de ideologia humana, cheio de valorização do ser humano, cheio de celebridades. Mas estão servindo a Deus, glória a Deus. Irmãos, quando nós fazemos qualquer coisa, ou pensamos qualquer coisa, ou ensinamos alguém sobre qualquer coisa que não está de acordo com a Bíblia, nós nos tornamos inimigos de Cristo e nós estamos perseguindo a Cristo. Vocês concordam com isso? Eu estou falando besteira? Será que eu estou errado? Se eu estiver errado, eu estarei perseguindo a igreja. Então, por favor, se isso que eu acabei de falar está errado, se alguém quiser me corrigir agora, pode me corrigir. Eu corrijo depois que no próximo domingo já me corrija. Porque senão, eu estarei sendo um perseguidor. Por mais vontade que eu esteja aqui de servir a Deus, eu estou perseguindo a igreja. A coisa mais bonita aqui também que nós vemos quando Jesus Cristo fala, por que você me persegue? Paulo estava perseguindo Jesus? Não. Ele estava perseguindo quem? Os cristãos. E a coisa bonita aqui é o quê? Jesus está falando, Paulo, quando você persegue os cristãos, é a mim que você está perseguindo. Então, quando alguém me persegue, quando alguém tenta atrapalhar minha vida por eu ser cristão, não é a mim que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo a Jesus. E isso é bonito, por um lado, porque aquilo que eu passo é aquilo que Jesus... Então, Jesus compreende tudo aquilo que eu passo. Então, por isso que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele falou, Jesus, perdoa-lhes, não impute para eles. Por quê? Para Estevão, aquilo que estavam fazendo para ele, estavam fazendo para quem? Para Jesus. Era uma ofensa para Jesus. Então, algumas vezes parece que nós sentimos que Jesus não se importa com o nosso sofrimento. Ele não está nem aí.
Ele não compreende, parece que ele não sabe, parece que todo dia tem que mandar um e-mail para ele, um WhatsApp lá, um message para ele. Jesus, olha só o que está acontecendo aqui. Reserva um tempinho para saber. E esse texto fala, Jesus mostra que ele está ciente de tudo. E é como se fosse feito para ele. E o próprio Jesus falou isso, né? Quando alguém dá um copo de água a um dos meus pequeninos, ele fala, é a mim que está sendo dado. Isso traz uma tranquilidade, né? E Paulo aqui, ele, diante daquela maravilhosa situação, uma luz que brilha, ele vai falar que é o meio-dia, vinda do céu, ele caiu por terra, alguns falam que caiu do cavalo, nenhum texto fala que ele estava montado no cavalo. Possivelmente estava. Mas nenhum texto fala que ele estava no cavalo. Ele caiu por terra. Se ele estivesse andando, o negócio foi tão impactante que ele caiu por terra. E essa luz veio, e essa luz fala com ele. Somente ele ouve. E aqui nós não temos assim um momento que houve uma música, uma preparação, palavras. Não, a coisa foi bem racional. A coisa foi inteligente. Houve um diálogo. Paulo estava ciente, ele estava consciente de tudo aquilo que estava acontecendo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É fácil entender isso? Tem emoção aqui? Não tem. E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Isso é diante daquela situação, diante de uma voz, diante de tanta luz. Só podia ser o Kyrios, o Deus. E aí ele ouve aquilo que talvez ele nunca queria ter ouvido na sua vida. Eu sou Jesus. Aquilo que Paulo achava que os cristãos tinham inventado que tinha ressuscitado. E você está me perseguindo. E Jesus não fala muito, não. Isso é suficiente. Jesus conhecia a mente, conhecia o coração, conhecia os conflitos, conhecia as intenções. E essas poucas palavras foram suficientes para Paulo crer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Por isso Jesus já para com a conversa e fala no versículo 6. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Por que Jesus então não disse tudo? Por que Jesus vai falar para Paulo entrar numa cidade e alguém vai ir para ele e vai falar com ele? Essa é outra coisa maravilhosa. Os anjos queriam esse trabalho. Mas Deus deu esse trabalho para nós. E o próprio Jesus aqui, que podia ter feito todo esse trabalho melhor do que todo mundo, vai colocar Paulo em contato com alguém da igreja. Nós somos porcarias, não somos? Nós fazemos cada bobagem. Nós vamos ver aqui que o cara que vai encontrar-se com Paulo vai fazer uma grande bobagem. E apesar disso, Deus nos usa. Usa vocês lá em Hiroshima. Que muitas vezes, eu acho que várias vezes na cabeça de vocês já passou a ideia, vamos parar com isso daqui, vamos parar de brincar de igreja, cada um vai para a sua casa, aí a gente de vez em quando assiste uma mensagem, de vez em quando fala de casa, vamos parar de brincar de igreja. Essa igreja tem essas ideias. Essa igreja aqui tem 10 anos, 12 anos. Eu cheguei e tinha 10 anos, então tem 12 anos. Mas várias vezes essa igreja passou por fases altas, fases mais difíceis. Aqui no Japão, várias igrejas pararam de funcionar, pararam de se reunir, porque não havia mais gente. E algumas vezes, igrejas falaram, vamos parar, não aguento mais, muita dor de cabeça, é só problemas, é cansativo, tira o nosso tempo, principalmente no domingo, nosso tempo de família. E aqui Jesus, que podia ter feito um trabalho bem melhor com Paulo, fala simplesmente, Paulo, vai lá na cidade, alguém vai encontrar com você e alguém vai dizer o que você deve fazer. Esse é o papel da igreja. Que coisa complicada, bela, privilégio, mas muita responsabilidade.
Então Jesus confronta e se revela aqui com Paulo. Jesus também mostra nesse texto que ele quebranta quem ele quer. Isso que é difícil para nós entendermos, a soberania de Deus. Versículo 7 até o versículo 9. Os homens que viajavam com Paulo pararam emudecidos, diante daquilo que ouviu uma voz, né, e Paulo caiu por terra, e Paulo pergunta, e essa voz responde, e os caras ficaram emudecidos, não tinham nada para falar. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias, Saulo esteve cego, não comeu, nem bebeu. Por que só Saulo? Isso é algo muito difícil da gente entender. Por que algumas pessoas aceitam Cristo muitas vezes dentro da própria família? Uns têm uma facilidade enorme para aceitar e outros não. Eu fui o primeiro da minha família, mas eu preguei o evangelho para a minha família por alguns anos. Meu irmão era mais cabeça dura. Para cada coisa que eu falava, ele tinha um argumento. Hoje ele é um crente. E toda a minha família se converteu, mas houve uma resistência. Mas durante esse tempo da resistência, eu ficava, por que, Senhor? Para mim foi de um jeito e eles não conseguem entender isso que eu estou pregando. Então aqui nós percebemos que Deus, Jesus, quebranta quem Ele quer. Versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Ué, esse Ananias não tinha morrido? Vocês não se lembram de Ananias, Safira? Eles venderam a propriedade, foram lá, tal, tentaram mostrar que era o Espírito Santo que estava fazendo isso na vida deles, estava motivando eles, e morreu Ananias, 3 horas depois morreu Safira. E aqui aparece Ananias de novo. É outro Ananias, pode ficar tranquilo. Algumas vezes a gente olha na Bíblia assim, o cara estava morto, ressuscitou aqui. Não, é outro. E esse é uma outra pessoa com outro caráter, uma outra personalidade. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E ele fala, eis-me aqui, Senhor. Então parece que é um cara que tinha um relacionamento legal com Deus, um homem simples, um homem que Deus usava ele, talvez um líder da igreja, um homem assim, que vivia um certo relacionamento. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas. Mas peraí, Judas não tinha se enforcado? Judas de novo aqui? Não, é outro Judas, pode ficar tranquilo. E vai na rua direita. Em São Paulo? São Paulo tem a rua direita. Não, esse aqui é em Damasco. Então Jesus dá até um ponto de GPS para onde Ananias deve ir. Na rua chamada direita, e pergunte nessa rua aí por um homem de Tarso chamado Saulo. Quer dizer, 3 dias lá, ele está lá, a notícia correu. Só se chegar na rua direita e perguntar, vocês conhecem um homem chamado Saulo de Tarso que está por aí? Ah, um cego. O cara viu uma grande luz, aí ouviu uma voz, já a notícia estava correndo. E Jesus fala, ele está orando. Agora, no versículo 12, eu não sei se Lucas está relatando algo, ou se é o próprio Jesus que está falando o que aconteceu a respeito de Saulo. Ele está orando, então significa que agora Saulo está orando já em nome de Jesus. O relacionamento dele com Deus é outro. Ele não estava mais rezando as rezas judaicas. Ele está agora se relacionando, batendo um papo, aprendendo, colocando o seu coração. Não é mais aquelas longas orações, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é mais isso. Agora é Abba, Pai. Agora, Senhor, ainda bem que eu não sou igual aos gentios e publicanos. Não, agora, Senhor, por que o Senhor teve misericórdia de mim? Agora eu entendo que eu sou pecador. Agora ele está orando. Não está mais rezando as orações aprendidas desde a criança. Agora está se relacionando. E numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e pôr as mãos para que voltasse a ver. Então, lá ele teve uma visão. Deus deu uma visão para ele, Saulo. Na cabeça dele ele viu um homem que se diz, é uma visão antecipada daquilo que vai acontecer. Então, Deus preparou o coração de Saulo
para aquilo que o próprio Jesus vai comissionar Ananias para fazer sobre a vida de Saulo. Agora, o grande príncipe dos fariseus vai ser abençoado e direcionado e redirecionado por um homem simples. Saulo agora vai começar a viver aquilo que é o nosso progresso na vida cristã. Nosso progresso na vida cristã é assim: de pedestal para remador embaixo do navio. De príncipe dos príncipes para remador debaixo do navio. Você sabe o que é remador debaixo do navio? Os navios a remo, eles tinham homens, escravos, que eram acorrentados e ficavam muitas vezes sem comer, só levando chicotada nas costas, ficavam embaixo do navio, quase num ambiente bem escuro e úmido, porque entrava muita água, quase nus, com frio, e ficavam remando e motivados simplesmente pelas chicotadas nas costas. Esses homens recebiam o nome de doulos, que Paulo vai usar nas suas epístolas como Paulo. Toda vez que ele começa as escrituras, uma epístola dele, ele vai falar assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Agora, já viu? Nós pastores gostamos assim: eu sou servo de Jesus Cristo. É como se fosse um título assim: servo de Jesus Cristo. Eu já vi pessoas falarem, encherem a boca: eu sou servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo, servo, doulos, era aquele escravo que ficava embaixo do navio, não via a luz do sol, e a única motivação para trabalhar era as chicotadas nas costas. Não tinha salário. Algumas vezes recebia comida. Alguns morriam ali mesmo e eram jogados para os tubarões. Não tinha mais direito a nada sobre a sua vida. E Paulo fala: eu sou esse marinheiro que fui alcançado, que fui algemado em Cristo. Eu sou liberto, mas eu estou algemado em Cristo. Eu sou doulos. Então, ele vê antecipadamente se Ananias vindo, um homem simples, que agora vai ensinar o mestre de Israel. Essa é uma coisa maravilhosa na igreja. Porque na igreja não são os teólogos que somente ensinam. As pessoas ensinam uns aos outros. Um repreende ao outro. Um conforta ao outro. Várias vezes no Novo Testamento tem a exortação de exortai-vos, consolai-vos, apoiai-vos uns aos outros. Não é somente os que estão em liderança na igreja que devem cuidar, mas é todo mundo se cuidando. Então, de repente uma criança vem e dá uma exortação no pastor, e o pastor nunca pode falar assim: você sabe com quem você está falando? Eu tenho bacharel em teologia. O que você pensa, moleque? Às vezes Deus está usando uma criança, Deus está usando uma pessoa que é analfabeta, muitas vezes, para produzir exortação nossa. Na igreja não existe esses pedestais, não existem tronos para a gente ficar aqui e eu sou intocável, eu sou irrepreensível, ninguém pode me exortar. Na igreja não existe isso. E Paulo vai aprender isso. Eu sempre tenho falado aqui na igreja, acho que já vocês falei lá em Hiroshima. Mas no começo, Paulo começou a entender isso, e no começo do seu ministério, ele falou assim: olha, dos apóstolos, gente, quem que eram os apóstolos? Pedro, pescador, André, seu irmão pescador, quer dizer, pessoal, da roça. E Paulo entendeu isso. Ele falou: dos apóstolos, eu sou o menor. Que coisa bonita, né? Pessoal, dos apóstolos, Pedro, Filipe, André, Bartolomeu, Natanael, eu sou o menor. Depois de um tempo, de alguns anos de ministério, Paulo fala assim: dos crentes, eu sou o menor. Melhorou? Veja, dos apóstolos, eu sou o menor. Agora, dos crentes, não é mais da liderança. Não
povão mesmo da igreja, eu sou menor. No final da sua vida, o que ele falou, depois de ter implantado a igreja, 3 viagens missionárias, 3 quarentenas de açoite, depois de feito tanta coisa, servido a Cristo, o que ele falou a respeito deles? A respeito de si próprio? Dos pecadores, isto é, não é mais só a igreja, mas do mundo todo, incluindo até os incrédulos, dos pecadores eu sou o maior. Perceberam? A vida cristã é assim. E algumas vezes, quando você tem essa consciência, dá vontade de desistir dela, porque você fala, poxa, eu tento ser aquilo que Deus quer, mas cada vez eu descubro que sou pior. E aqui Paulo, com essa experiência de Ananias, ele vai descobrir isso. Ele vai começar a viver isso, ele vai aprender isso. E no versículo 13, tem um problema aqui. Jesus vai preparar esse terreno com Ananias e encontra obstáculos. E Jesus vai derrubar esses obstáculos para agora com Paulo, porque Paulo é um novo convertido. Agora Jesus precisa se encontrar com ele. Ananias precisa se encontrar com ele. Versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, deixa eu te avisar uma coisa, eu sei que o senhor não sabe, talvez ainda não chegou essa notícia aí até o céu, mas o senhor está mandando eu falar com Paulo, mas eu queria só deixar o senhor ciente quem é Paulo. Ananias, eu creio que é um bom servo de Deus, um homem justo, um homem piedoso, mas fez uma grande bobagem aqui. Ele achou que Jesus precisava saber de algumas coisas, que Jesus não estava por dentro do que estava acontecendo. E algumas vezes na nossa vida, a nossa oração está assim, a gente parece que está querendo avisar Deus: o senhor não imagina o que eu estou passando. Como não? Jesus tem muita paciência com a gente. Ele entende, porque nós somos humanos. O desespero, o sofrimento, muitas vezes faz a gente... E quando Ananias ouviu Jesus falar sobre isso, ele entrou em pânico. Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome, Senhor. O senhor quer que eu vá lá para mais morrer? Ele está procurando a gente, o senhor quer que eu vá lá me identificar? O senhor quer que eu morra? Eu acho que isso é golpe, né? Isso é golpe, parece que no Brasil se fala muito disso. Eu acho que ele está contando uma história e o senhor caiu na história dele. Mas o Senhor disse a Ananias: vá! Vá, e com exclamação ainda, né? Com Paulo Jesus não teve muita conversa, e com Ananias também Jesus não tem muita conversa aqui, não. Vá! Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Uau! E perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Vá! Este homem é meu instrumento escolhido. Que coisa, hein? Jesus escolheu Paulo para cumprir o ministério. Tem jeito de deixar as crianças lá fora um pouquinho? Não vai atrapalhar vocês. Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Então Jesus tinha um plano específico. Não é a ação de Jesus aqui era com graça perante o seu inimigo. Houve um cuidado, houve uma orientação, houve um preparo, mas essa salvação que Jesus está beneficiando e agraciando, salvo, tinha um propósito, tinha um objetivo, não era necessidade simplesmente, mas Deus, Jesus está chamando Paulo para alcançar os gentios e os reis desses gentios. E perante o povo de Israel. Então, de gorjeta,
ainda Paulo alcançaria a nação de Israel. Ele vai falar que ele é um abortivo, ele está nascendo antes do tempo. E Jesus, no versículo 16, fala alguma coisa muito estranha. Mostrarei a ele, a Paulo, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Você gostaria de receber um chamado assim? Nós muitas vezes, e até a propaganda que a gente faz do Evangelho, a explanação do Evangelho, muitas vezes, olha, venha para Jesus que os seus problemas acabarão. Isso é perseguir Jesus, porque ele nunca falou isso. Isso é perseguir o Evangelho, é alterar, é adulterar o Evangelho, porque Jesus nunca prometeu isso para alguém que crê. Os nossos problemas em relação a Deus, a nossa inimizade, realmente, crendo em Jesus, vão acabar, vão sumir. Os nossos pecados vão ser lançados na maior profundeza dos mares. Realmente isso é verdade. Mas os nossos problemas aqui na terra, você nunca mais vai ficar doente, nunca mais vai ter dor de dente. Sabe? É mentira. E, ainda mais, ninguém mais vai te aborrecer. É mentira. E Jesus aqui fala, eu vou mostrar na prática para Paulo o quanto ele vai sofrer pelo meu nome, o quanto vai ser bom para ele. E Paulo, ele falava que ele se gloriava nos sofrimentos de Cristo. Paulo entendeu isso, ele absorveu isso. E ele vivia isso. A salvação dele, ele sempre vai falar, é garantida por exclusividade dos méritos de Jesus. Mas eu tenho o privilégio de servir a Cristo e experimentar um pouquinho do que ele viveu na carne. Não para ele ganhar um pouquinho mais da graça de Deus. Ele tinha plena consciência de que isso estava tudo resolvido, ele tinha de tudo. Mas ele experimentava aquilo que Jesus Cristo experimentou. Terminando. Então Ananias foi, Jesus Cristo falou, vá. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, olha que coisa bonita. Senhor, você não sabe que ele está perseguindo. Vá! Então, aí chega lá, irmão Saulo. Olha que coisa. Ananias incluiu Paulo. Paulo, você é meu irmão. Que coisa bonita. Como muitas vezes a gente tem dificuldade de quando alguém se converte, a gente sabe da história dele, sabe do passado, talvez o mal que ele fez até a própria igreja. E o cara chega na igreja e ele fala assim, se esse cara vem para a igreja, muda para outra igreja. Não, eu não acredito. Não pode ser. Mas de repente você vê ali que houve salvação mesmo. Só que ainda há muita, né? Há muita coisa que precisa ser mudada ainda, muito domínio próprio, palavras precisam ser mudadas, entendimento sobre as escrituras precisam ser mudadas, muita coisa precisa ser. E isso não acontece de um dia para o outro. Mas Ananias aqui olhou para Saulo e falou assim, agora ele foi aceito por Deus, ele recebeu o poder de ser transformado em filho de Deus, então se ele é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, então eu sou irmão dele. E Ananias vem aqui e fala, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Lucas, o médico, está falando isso. Lucas não consegue explicar o que aconteceu. E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Ananias o abraçou. Paulo foi recuperado daquele sofrimento que ele estava já há 3 dias. E Paulo agora vai conviver de forma simples, de forma humilde, com aqueles que professavam a mesma fé. Ele aceitou ser batizado. Isso é uma coisa muito bonita, porque algumas vezes pessoas que estão lá assim, se convertem, mas querem que o cristianismo se adapte a ele. E Paulo se sujeitou. Ele quis. Ele entendeu. Eu quero me identificar com Cristo. Na sua morte e na sua ressurreição. Eu quero me identificar com vocês. Eu quero passar pelo mesmo processo que
E cada um de vocês fala, eu sou mais um de vocês. Eu sou irmão de vocês. Então houve uma conversão genuína. E ele passa vários dias com os discípulos em Damasco, aprendendo deles, conhecendo eles, conhecendo as lutas. E a igreja ali em Damasco, aquele grupo de pessoas, cuidando agora de Paulo. Nós falamos no início da mensagem que essa mensagem mostra que Jesus atingiu e cuidou de Saulo. Ele derrubou por terra, mas depois vai cuidar de Saulo. Então, o que nós vimos foi que Jesus atinge com graça o seu inimigo, porque perseguia. Saulo era, apesar da sua vontade religiosa, da sua irrepreensibilidade religiosa, naquela situação, ele era inimigo de Deus. Jesus o confronta e se revela, Jesus quebranta quem ele quer, Jesus orienta, traz orientação e amparo, trazendo Ananias. Jesus derruba obstáculos dentro da própria igreja, trabalhou com Ananias, para Ananias o aceitar como irmão, e Jesus restaura e inclui Paulo na igreja. Agora ele é um irmão, é alguém que pertence, alguém que tem a mesma identidade, alguém que pertence agora ao caminho. Aquilo que ele perseguia agora é aquilo que ele vai ser perseguido por pertencer ao caminho. E o que isso tem a ver comigo? O que eu posso aprender dessa mensagem? Em primeiro lugar, só Cristo converte e muda qualquer pessoa. Eu devo me esforçar, eu devo aproveitar oportunidades, eu devo assim, usar de estratégias, usar de raciocínio, usar de conhecimento, mas a conversão, ela acontece somente por Jesus. Talvez eu seja um instrumento para plantar uma semente, e talvez lá na frente alguém, você não quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Quero. Fala, como? Eu gastei anos orando, eu gastei anos ensinando. Alguém veio lá, falou se ele queria crer em Cristo, ele creu. O mérito é meu. Não é. Nem daquela pessoa. Paulo falava, um prepara o terreno, o outro semeia, mas a colheita é de Deus. Segundo, você que é um novo convertido, não se isole. Se você tem poucos anos de conversão, não se isole, aproxime-se da igreja. Deus vai cuidar de você através da igreja. Realmente, um novo convertido, quando chega na igreja, ele fala, nossa, que coisa maravilhosa! Quanto amor! Quanta atenção! Como eles cuidam! Como eles se amam! 2, 3 domingos você já vai perceber que o negócio não é bem assim. É complicado. E aí você está me ouvindo falar que você deve se aproximar dessas pessoas porque Deus vai cuidar de você através dessas pessoas? Sim! Sim. Não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus. E o próprio Jesus fez aqui. Em vez de ele cuidar de Saulo, ele mandou que Ananias cuidasse. E o Ananias que fez aquela grande bobagem de achar que Deus não sabia as coisas que estavam acontecendo aqui na terra. Sim. Você vai ser cuidado por pessoas defeituosas, pessoas problemáticas, que talvez vão causar até problemas na sua vida. E esses problemas vão fazer com que você amadureça na fé cristã. Você aprenda que você tem que amar as pessoas, embora elas sejam problemáticas. Em terceiro lugar, nós devemos usar de simplicidade, mas também prudências com as conversões. Muitas vezes há falsas conversões. Muitas vezes pessoas que vêm porque gostam do louvor, gostam da igreja, ou porque a igreja ajudou alguma coisa, então a pessoa se adapta por um certo tempo, mas não houve conversão. Então pessoas muitas vezes precisam ser repreendidas, evangelizadas. Hoje no Brasil, um grande movimento que está acontecendo no Brasil é a evangelização de crentes. Muitos crentes estão precisando ser evangelizados. Porque estão frequentando, curtindo, contribuindo, esperando grandes coisas de Deus, mas nunca creram de forma salvadora em Jesus. Eles precisam conhecer a graça e a salvação de Jesus. Em quarto lugar,
Você que é crente, já maduro, já mais experimentado, já casca grossa, dispõe-se. Abra o seu coração para Deus. Veja o que talvez Deus está fazendo. Preste atenção em quem Deus está trazendo muitas vezes para a igreja. Se coloque nas mãos de Deus. Abra as suas mãos, abra o seu coração, abra a sua mente. Em alguns lugares até feche seus olhos para algumas coisas. Talvez vai chegar um cara que é drogado, um cara assim, mau aparência, talvez com um linguajar assim meio problemático. Por um tempo, dispõe-se. Para muitos a conversão custa muito caro e o apoio é necessário. Talvez algumas pessoas se convertem e a gente joga um peso muito grande, mas não sabemos que a conversão para eles está sendo muito pesada. Eles estão tendo problemas em casa, estão tendo problemas com o esposo, com a esposa, com os filhos, ou se filhos com os pais. Para onde você vai? Vou para a igreja. Que é graça? Quantos jovens, adolescentes sofrem porque conhecem a Jesus e os pais muitas vezes não pedem eles. Os pais muitas vezes não falam nada se eles chegam bêbados, se eles se drogam, mas o fato de falar em Jesus parece que é um negócio. Você está desonrando a nossa família. Que coisa! Eu nunca pensei que um filho meu fosse crente. Então, para alguns, a conversão a Cristo é um preço muito caro que eles estão pagando. Então, quando eles chegam aqui, eles estão chegando no seu verdadeiro lar, num lugar de refrigério. Chegam muitas vezes, talvez, arrebentados. E talvez quando cantam algumas músicas, os seus corações estão assim, uau, que bom estar aqui. Então, nessa hora que, de repente, um simples abraço, uma pequena palavra, vamos orar junto aqui, tá? Tem muito significado. Então, se disponha nas mãos de Deus. Não sei se Deus algumas vezes vai falar assim, Ananias, vá. Talvez em algum caso Jesus pode chegar, né? E dar você ouvir assim, vá. Caramba, será que eu vi direito? Você olha para o lado, não tem ninguém. É possível isso acontecer. Isso é possível. Já conheço muitas pessoas que já tiveram experiência nesse sentido. Claramente ouviram a voz de Jesus dizendo para fazer alguma coisa. Mas muitas vezes não vai acontecer isso. Vai surgir um desejo no seu coração. Nossa, por que eu estou com vontade de falar com essa pessoa? Estranho. É Jesus, é o Espírito Santo colocando isso na vida. Vá! Mas eu tenho vergonha. Aquela pessoa é isso, é aquilo, é tão grande. Eu vou chegar lá, como que... Vá! Não importa. Jesus está te usando. E isso é mais importante.